Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Pessoal, nada por aqui, né, em relação às criptomoedas, estão todas ali, né, pairando. Eu diria até que no meio de uma flutuação, né? O preço desceu, mas não tem peso para ir ao fundo. E também não tem força para subir. Ou seja, ele está flutuando ali, né, em algum local. Vou tentar trazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre esses lances de preços, né? Sobre a questão do Bitcoin e o mercado tradicional aí. Mas antes, esse primeiro vídeo do dia de sexta-feira, eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, os valores, né? Que a gente sempre vê aqui, ó, né? 203, tá? Ethereum, 1.777, Bitcoin, 82 mil. Bom, o Bitcoin, quando ele conseguir, se ele conseguir passar abaixo dos 80, gente, vai ter sim aquela pressão psicológica que eu falei no vídeo de ontem, tá? Então, isso pode acarretar que vários outros aqui, né, que investem em outras moedas, possam também pegar aí, né, e se agarrar aí, né, na cauda do cometa chamado Bitcoin, tá? Mas o que eu quero trazer mesmo para vocês aqui é sobre conspiração, mais um pouquinho daquele tema conspirativo, tá, gente? Eu acho que conspirativo a gente pode falar essa palavra, né? Voltando àquele livro, né, que eu coloquei lá para vocês baixarem, lerem. Olha o que diz aqui, gente. A conspiração, entre aspas, tá? É porque aqui está um trecho do que o Wells propôs, tá? Wells, quem lê o livro vai entender o que é. A conspiração aberta aparecerá primeiro, acredito eu, como uma organização consciente de homens inteligentes e, em alguns casos, ricos, como um movimento com objetivos sociais e políticos distintos. Olha só, gente, isso foi dito em 1900, foi escrito em 1991. Olha só, a conspiração aberta aparecerá primeiro, acredita ele aqui, o Wells, como uma organização consciente de homens inteligentes e, em alguns casos, ricos, como um movimento com objetivos sociais e públicos distintos. Quem são as pessoas que hoje estão envolvidas com esses movimentos, né, de objetivos sociais? É ele mesmo. Jorge Soros, Bill Gates e muitos outros aí. Esses são os principais que a gente sempre vê falando, ignorando confessadamente a maior parte do aparato existente de controle político. Eles ignoram, todo mundo sabe disso, está escrito aqui. E olha que a Microsoft foi criado, parece que em 1984 ou 85, tá? Pouco tempo depois foi escrito esse livro, né? Pouco tempo que eu digo, menos de 10 anos. Ou usando-os apenas como um implemento incidental nos estágios. Um mero movimento de um número de pessoas em uma certa direção, que descobrirão imediatamente, com uma espécie de surpresa, o objeto comum para o qual todos estão se movendo. De todas as maneiras, eles estarão influenciando e controlando o governo ostensivo. Em 1984, de George Orwell, quem não leu esse livro, gente? Se você não leu, você não teve ideia do que George Orwell significa para o mundo. Esse livro é como se fosse um manual de cabeceira.
eu vou chamar desse jeito, um manual de cabeceira da elite global, dessa galera que acompanha a elite global, tá? Eu diria até que George Orwell foi escrito propositalmente para deixar recados, tá? Tem até vídeos no YouTube, se você quiser, você não quer ler, só que quando você lê, parece que existe uma paixão maior quando você lê. Isso em qualquer livro, mas quando você assiste, você lê e depois assiste o filme, você fala assim, eu tive mais emoção no livro, tá? Vamos lá. O relato de Wells, né? Esse Wells aqui, é um apelo em massa para um governo mundial único, resumindo a intenção e o propósito do Comitê dos 300 e fazer passar as seguintes condições. Olha só, um governo mundial único e um sistema monetário de uma unidade sobre oligarcas hereditários permanentes não eleitos. Vocês notaram que ultimamente a população de vários países estão sendo controlado por oligarcas que nunca foram eleitos, são colocados por presidentes. Parece que criaram uma regra em todo o mundo aonde as marionetes chamados presidentes têm que escolher pessoas que não foi definida em processo de votação pública, né? Sufrágio, para que aquela pessoa designada assuma aquele cargo. Lembra aí do Jay Clayton, Bill Riemann, depois como é que é? Guy Gensler, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, esses juízes que não são juízes. Vocês estão vendo? São oligarcas. Porque tem notório saber. Tem não. Não tem notório saber. O único que tinha morreu com a queda de um avião e o outro parece que é o tal de Louis Fuchs. O resto não tem nada de notório saber. É só advogado de porte de cadeia de político, tá? Seguindo aqui, olha só, gente. Então tá aqui, ó. Sobre oligarcas hereditários permanentes não eleitos que se autoselecionam entre seus números na forma de um sistema feudal como era na Idade Média. Nesta entidade mundial única, a população será limitada por restrições no número de filhos por família, doenças, olha só, limitadas por restrição, ou seja, está doente, está restrito, guerras, fomes, até que 1 bilhão de pessoas que são úteis para a classe dominante, que é do governo mundial único aí, em áreas que serão estritamente e claramente definidas, permaneçam como a população mundial total, ou seja, 1 bilhão de pessoas total nesse planeta e que sejam úteis para a classe dominante, tá? E eles vão definir essas classes, tá? Essas áreas que serão necessárias. Ou seja, vocês já viram a fábula do avião caindo, né? Onde tinha um paraquedas e todos tinham que escolher. Existem muitas formas de você colocar isso. E aqui eu escutei há muito tempo atrás, quando era jovem, tinha um padre, tinha um médico, tinha uma prostituta e tinha um pai de família. E tinha um político também. Aí cada um tinha que discutir com o outro quem era mais importante para a humanidade, que deveria sobreviver ali naquele momento. Aí um falava que realmente eu não mereço sobreviver não, mas eu votaria no padre, porque o padre ele está aqui representando nosso Senhor Jesus Cristo e ele pode converter as pessoas que estão nessa terra. Aí vem o político, não, eu que tenho que sobreviver, porque eu sou a pessoa que conhece as leis
e posso criar leis, né? E depois tem a prostituta, porque eu não faço mal a ninguém, eu só dou amor. E com isso fica aquela ladainha, né? No final, você começa a pensar aí quem é que sobreviveu, né? Eu vou te falar uma coisa, eu não lembro quem foi que sobreviveu nessa brincadeira aí, tá? Então é mais ou menos isso. É o que eles vão fazer com a população. Eles vão, eu não sei até quando que isso vai durar. Deve durar mais uns 100 anos, tomara, viu? Pelo menos para nós gastar nossos dinheiro aí de lucro de criptomoeda. Então, continuando aqui, não haverá classe média, apenas governantes e servos. Ó, é isso que a esquerda faz hoje, né? Tem uma mulher aí, uma senhora de idade, que começou nova, né? E hoje tá só o caco, mas ela fez ela senta no braço de um sofá e começa a falar que ela tem ódio da classe média, que a classe média é que não sei o quê. Vocês devem ter visto esse vídeo uma vez. É aqui, ó, pelo menos aqui diz. E esse livro não é brasileiro, tá, gente? Não haverá classe média, apenas governantes e servos. Todas as leis serão uniformes sobre um sistema legal de tribunal mundial, praticando o mesmo código unificado de leis, apoiado por uma força policial do governo mundial único e um exército unificado do mundo único para fazer cumprir as leis em todos os antigos países, onde não existirão fronteiras nacionais. O que eles estavam tentando fazer ultimamente, gente? Destruir as fronteiras. Como? Começando com as placas do carro. Vocês lembram? Aonde você poderia transitar em qualquer país do Mercosul e eles lá aqui dentro. Você nunca saberia de que país era a placa, se ela não tivesse nenhum sinalzinho ali, uma bandeirinha, que antes do começo começaram com uma bandeirinha, depois tiraram, né? Aí você não sabe. Você vê um carro hoje com essa placa nova, você não sabe de que estado que ele é. O sistema será baseado em um estado de bem-estar social. Aqueles que forem obedientes e subservientes ao governo mundial único serão recompensados com os meios para viver. Quem faz isso hoje, gente? A China. Tudo está sendo feito como um teste em todo canto, todos os cantos do mundo. Doenças, vacina, né? Aqueles que forem rebeldes serão simplesmente mortos de fome ou declarados fora da lei. Portanto, um alvo para qualquer um que deseje matá-los. Armas de fogo de propriedade privada ou armas de qualquer tipo serão proibidas. Meu amigo, essa é a lei, né, que está imperando hoje aqui no Brasil, que eles querem tirar, né? Apenas uma religião será permitida e será na forma de uma igreja do governo mundial único, que existe desde 1920, como veremos. Satanismo, luciferianismo, bruxaria serão reconhecidos como círculos legítimos do governo mundial único. Sem escolas particulares ou religiosas, todas as igrejas cristãs já foram subvertidas e o cristianismo será uma coisa do passado no governo mundial único. Isso está acontecendo também, gente. Nada do que está acontecendo hoje é porque alguém provocou simplesmente, porque eu não gosto. Não, gente, tá tudo aí, ó. Para induzir um estado onde não há liberdade individual ou qualquer conceito de liberdade sobrevivente, não haverá tal coisa como republicanismo, soberania ou direitos residindo com o povo. O orgulho nacional e a identidade racial serão eliminados na fase de transição. E na fase de transição estará sujeito às mais severas penalidades, até mesmo mencionar a origem racial de alguém. O que acontece hoje se você falar da origem racial de alguém, gente?
né? Olha só isso aqui. Cada pessoa será totalmente doutrinada de que uma criatura do governo mundial única, com um número de identificação claramente marcado em sua pessoa para ser facilmente acessível, cujo número de identificação estará no arquivo mestre do computador da OTAN em Bruxelas, na Bélgica. Bruxelas, que foi o local onde criaram o SWIFT também, tá? Sujeito à recuperação instantânea por qualquer agência do governo mundial único a qualquer momento. Os arquivos mestres da CIA, FBI, agências policiais estaduais e locais e imposto de renda, FEMA, Previdência Social serão amplamente expandidos e formarão a base dos registros pessoais de todos os indivíduos nos Estados Unidos. Aqui está falando dos Estados Unidos, né? Mas eles estão falando aqui não haverá fronteiras, né? Para que será que estão criando a identidade descentralizada soberana, né? Às vezes a gente fica feliz, né, de estar envolvendo aí, se envolvendo, vivendo essa mudança, né? Criação de carteira de identidade digital soberana, criptografada, pode conectar a qualquer sistema, inclusive as blockchains, suas carteiras de criptomoeda. Mas e aí? Para que vai servir aquilo ali? Tá aí, ó, tá? Eu vou mudar aqui e vamos para uma outra parte aqui, ó. Um dos capítulos do The Technotronic Era explica como a nova tecnologia trará em seu rastro um intenso confronto que irá prejudicar a paz social internacional. Estranhamente, já estamos sob intensa pressão por meio da vigilância. 1981, que foi escrito isso aqui. Lourdes, em Cuba, é um lugar onde isso está acontecendo. Gente, ele aqui, eu não cheguei ainda no ponto que ele poderia estar citando a Inglaterra. A Inglaterra foi um dos primeiros países a colocar câmera em tudo quanto é canto lá. Todo mundo acha que foi a China, mas foi a Inglaterra que fez isso primeiro, tá? Até houve uma discussão sobre privacidade para você andar na rua. Muitos falaram assim: ah, eu prefiro perder minha privacidade na rua do que ser assaltado, do que ser morto. Só que as câmeras lá não estão prevenindo mais isso. E, inclusive, há pouco tempo atrás, teve um vídeo das manifestações daqueles pessoal lá do Oriente, o cara subindo no poste e arrancando câmeras à marra, tá? Então, o outro é a sede da OTAN, em Bruxelas, na Bélgica, onde um computador gigante designado 666 pode armazenar dados de todos os tipos mencionados por Brzezinski, além de possuir uma capacidade expandida para receber dados de vários bilhões de pessoas a mais do que existe atualmente. Se chegar a isso, mais que à luz do relatório Genocida Global 2000, o relatório Genocida Global 2000 é um relatório que é mencionado aqui também. Provavelmente nunca precisará ser utilizado, né? Para armazenar essa quantidade, esses bilhões de pessoas, porque a luz do relatório Genocida Global 2000 não será necessário, né? A recuperação de dados será simples nos Estados Unidos, onde Brzezinski e seu comitê de 300 colegas poderiam simplesmente adicionar números de previdência social e ou carteira de motorista ao 666 para fornecer a gravação de vigilância anunciada. O comitê, já em 1981, alertou governos, incluindo o governo da Rússia, que haverá caos a menos que o Comitê dos 300 assuma o controle total dos preparativos para a nova ordem mundial. O controle será exercido através do nosso comitê, através do planejamento global e da gestão de crises. Ele aqui, o autor, relatou essas informações factual alguns meses depois de recebê-la em 1981.
Outro item que ele relatou naquela época foi que a Rússia foi convidada a participar dos preparativos para a vinda do governo mundial único. E ele diz assim: quando escrevi essas coisas em 1981, os planos globais dos conspiradores já estavam em um estado avançado de preparação. Olhando para. Só cortando aqui, fazendo um adendo, lembra do livro George Orwell, que diz que o nome é 1984? Da intenção de que em 1984 aquilo tudo já está ocorrendo, só que ele foi escrito em 1945, se eu não me engano, tá? E isso aqui foi escrito em 1991, só que ele já fala aqui que quando escreveu coisas em 1981, antes do que o livro George Orwell falava alguma coisa. Os planos globais dos conspiradores já estavam em estado avançado. Olhando para os últimos 10 anos, pode-se ver o quão rapidamente os planos do comitê avançaram. Se as informações fornecidas em 1981 eram alarmantes, então deveriam ser ainda mais alarmantes hoje, à medida que nos aproximamos dos estágios finais de um fim dos Estados Unidos, como os conhecemos, com financiamento limitado e ilimitado, várias centenas de think tanks, né, e 5 mil engenheiros sociais, o banco de mídia e o controle da maioria dos governos, uma realidade. Podemos ver que estamos traçando um problema de proporções imensas, um que não pode ser oposto por nenhuma nação neste momento. Ou seja, nenhuma nação pode se opor a isso que eles estão fazendo, gente. É igual um trator, tá atropelando tudo. Você acha mesmo que o Trump vai pagar a dívida dele com os Bitcoin? Aquilo tudo, gente, é tudo para fazer você ficar tranquilo, calma. Nós vamos resolver o problema dos Estados Unidos, tenha paciência. Muitos estão guardando seus bitcoins, esperando ele chegar a $1 milhão. Pode ser que chegue? Pode ser que chegue se eles precisarem de mais tempo. Você se ligou? Se eles não precisarem de mais tempo, o Bitcoin não vai mais para canto nenhum. Você que está guardando seus Bitcoins para comprar alguma coisa e não está vivendo, infelizmente, talvez quando você resolver querer vender seus Bitcoin ou trocar por alguma coisa, para começar a viver, agora eu vou viajar, vou passear. Meu amigo, o tempo está passando. Esses Bitcoin não vai valer nada. Algumas criptomoedas pode sim valer alguma coisa ou não. E a gente está aqui só na especulação. E baseado no livro ali, ele traz sim um pouco de realismo para o que a gente está vivendo. Trump, que tem ligação com o tio dele, que teve acesso às patentes do Tesla, né? Nikola Tesla. Aqueles helicópteros e aviões helicópteros, né? Que ele tem duas hélices assim e ele vira. Aquilo está claramente descrito nas patentes de Tesla. Foi parar onde? Na mão da defesa dos Estados Unidos. O cara tinha tantas patentes. E você acha que o Trump não tem acesso a essas informações que o tio dele teve? Né? Bom, a Vanusa, inscrita aqui do canal, ela falou que andou pesquisando, disse que o grupo 300 é datado de 1700 e pouco. Eu não lembro qual foi a data, não. Tá nos comentários dela lá. Provavelmente no mesmo vídeo que eu fiz anteriormente. Mas são 7 vídeos, né? Esse aqui é o 8º. Mas eu li alguma coisa aqui que o grupo dos 300 tem 150 anos, tá, Vanusa? Bom, vamos aqui. Vocês lembram, né, que nós trouxemos o vídeo do gerador infinito, que não depende de energia para ficar, de combustível para ficar girando, né?
E olha o que eu encontrei aqui, gente. Eu vou baixar aqui um pouquinho e vou colocar o som para vocês verem a ordem cronológica que foi cada um dessas pessoas aqui falaram. Esse aqui é o Bill Gates, Obama. Este aqui eu não sei quem é, mas esse aqui é aquele médico, tá? É um médico que o cara lidou com a Pand desde o início ao fim, tá? Ele, inclusive, se ele fosse condenado, ele tá muito despreocupado, gente. Se ele fosse condenado, era pena de morte, tá? Essa Pand aí todinha. Gente, se você não reparou ainda, eles conversam hoje, atualmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Eles sabem que nada vai acontecer com eles. O grupo lá dos 300 garante isso para eles. O Clube de Roma garante isso para eles, porque eles só estão ajudando. Eles são um daquelas pessoas que nós falamos nos outros vídeos, que são designadas para resolver o que o sistema quer. Tá? Vamos lá. Infeccioso. Se tivermos uma pandemia transmitida pelo ar, se não tivermos construído antecipadamente algumas estruturas para lidar com isso, milhões de pessoas podem ser impactadas negativamente. Mas também haverá um surto inesperado. A próxima administração, isso não há dúvida na mente de ninguém, que eles enfrentarão os desafios que seus predecessores enfrentaram. A prevenção e preparação para pandemias vai acabar sendo, goste a administração ou não, uma prioridade máxima. Trump é vice-presidente. Quando ele enfrentar sua primeira grande epidemia, como seus predecessores enfrentaram, ele projetará sua impulsividade, xenofobia e atitude indiferente aos fatos para mais de 52 milhões de seguidores. Podemos ter novamente outra pandemia, e é quase inevitável que realmente teremos outra pandemia. Bem-vindo ao evento 2 em 1. O que parece que será uma pandemia severa. Um novo coronavírus. Por que não destruímos o sistema e dizemos, ei, todo mundo no mundo receba esta nova vacina que não demos a ninguém? Mas não é tão louco pensar que um surto de um novo vírus aviário poderia ocorrer em algum lugar da China, poderíamos obter a sequência de RNA disso e imprimir essas vacinas em um adesivo e auto-administrar. E aí? Cada um aqui, é claro que a dublagem não dá aquela divisão entre um e outro, né? Mas você viu a sequência, as informações, aquele lance lá sobre Donald Trump, né? Xenofobia, né? Você lembra que ele falou que não ia deixar chinês nenhum entrar dentro dos Estados Unidos e dos outros países, né? Não foi só ele, não, tá? Mas ele foi um dos primeiros. Em 2017, ele já estava falando que Donald Trump iria passar por uma pandemia, gente. Não há dúvida na mente de ninguém que eles enfrentarão os desafios que seus predecessores enfrentaram. A prevenção e preparação para pandemias vai acabar sendo, goste a administração ou não, uma prioridade máxima. Trump é vice-presidente. Quando ele enfrentar sua primeira grande epidemia, como seus predecessores enfrentaram, ele projetará sua impulsividade, xenofobia e a sua impulsividade, né? A xenofobia. Bom, vamos aqui. Agora, só para vocês verem, nós falamos de tecnologia aqui, né? Nós lemos sobre tecnologia aqui. Olha, sobre a inteligência artificial, eu fiz uma pergunta para o Grok, né? Que é a inteligência do Twitter. E eu fiz assim, eu deveria confiar na inteligência artificial por quê? Ele falou sim. Ele é programado para falar sim. Você pode confiar na inteligência artificial para tarefas simples, como agendar ou responder perguntas. Pois ela é geralmente confiável, com padrões claros. Mas cuidado com decisões importantes, como saúde ou finanças. Você está vendo aonde é que a programabilidade da inteligência artificial está? Está com relação à saúde, que você acabou de ver aqui nesse vídeo, né?
Se você perguntar alguma coisa para ele em termos de saúde, ele vai ser muito cauteloso e ainda vai dizer que você tem que ter precauções. Com finanças também a mesma coisa, né? Mesma coisa, devido a possíveis viés e falta de transparência. Estudos de 2024 mostram que a confiança global na inteligência artificial caiu 61% para 53%. E nos Estados Unidos de 50% para 35%, por precauções éticas e erros. Confiança depende de transparência e supervisão humana. Isso aqui é um mantra que o Elon Musk coloca, inclusive, dizendo que a sua inteligência artificial vai ser superior. E por quê? Porque a confiança depende da transparência e supervisão humana, né? A inteligência artificial, gente, ela é supervisionada, tá? Ela só garante resposta se tiver alimentação. E eu peguei e fiz a outra pergunta para ele assim: o que faz a resposta da inteligência artificial ser confiável? Porque vocês lembram aqui sobre resposta, responder perguntas, né? Aí diz assim: a resposta da inteligência artificial são confiáveis quando treinadas com dados diversos e imparciais, testadas rigorosamente e monitoradas continuamente. Transparência nos métodos de supervisão humana também ajudam, especialmente para evitar alucinações e vieses. Por exemplo, em tarefas médicas, modelos atingem 99,7% de precisão com dados bem gerenciados. Ou seja, ele está dando um exemplo aqui de que daqui a um tempo os médicos nem precisarão dos seus livros. Ou talvez até nem ir para a universidade. Num possível governo mundial aí, né? Bom, era isso, pessoal. Ali é outra coisa. Era isso que eu queria trazer para vocês. Só mais um vídeo para refletir aí, né? Informações que estão no livro. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição de novo. E aí vocês leiam o livro e tirem suas próprias conclusões, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.